vamos chamar então a Daniela Leite. Daniela Soares Silva Leite, ela é administradora, especialista em finanças pela Fundação Dom Cabral. Ela é mestre em administração de empresas pela Faculdade de Estudos Administrativos, FEAD, e é consultora em gestão empresarial. Bem-vinda, Daniela. Muito obrigada. Bom dia, gente. Primeiro eu gostaria de fazer uma ressalva. Estudar o Espiritismo é uma coisa nova para mim. Estudar o Espiritismo com ciência, né? Eu conheço o Espiritismo desde 99, 2000, como frequentadora, sentar no banco e assistir palestra, né? 2004, 2005 eu comecei a ser voluntária na creche, e aí eu comecei a atuar minhas linhas do movimento. Mas pesquisar com ciência aconteceu na minha dissertação de mestrado. E na academia, gente, eu peguei agora uma disciplina numa academia. E eu estou falando depois do JAD. Então vocês imaginam a minha responsabilidade. Eu já tenho 30 anos de estudo de Kardec e já está aposentado na academia. Então vocês sejam indulgentes comigo. Tá? Bom, quando eu decidi fazer mestrado, eu comecei, meu pré-projeto, né, porque a gente tem que fazer um pré-projeto, foi em qualidade. Porque era o que eu conhecia, era a minha prática do dia a dia. Eu falei, bom, eu quero fazer um mestrado e eu vou fazer sobre uma coisa que eu conheço. Beleza. Quando eu fui fazer, eu tive a primeira aula falando sobre o projeto, a professora falou assim, é importante que vocês tenham um tema que brilhe, que faça brilhar os olhos. Eu falei, poxa, não posso falar de qualidade. Do que eu vou falar? E eu era voluntária na creche. Eu falei, poxa, mas espiritismo, administração, isso não tem nada a ver, né? Como é que eu vou... Eu queria falar da creche. Mas como é que eu ia falar de uma creche espírita dentro da faculdade de administração? Eu falei, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Continuei a faculdade. Aí uma professora de metodologia citou o trabalho do Jader. Que o Jader tinha feito um trabalho sobre espiritismo. Na hora que ela falou isso, eu fiquei estática na sala. Hã? Como assim? E aí o mundo se abriu para mim. Falei, aí é disso que eu quero falar, é da creche que eu vou falar. E resolvi o meu problema, né? Então eu estudei terceiro setor e fundamentos da doutrina espírita. O que é o terceiro setor? E aí entra a creche. O terceiro setor são organizações não governamentais, sem fins lucrativos. Era a creche, gente, né? Porque a creche era mantida pela casa espírita. Então tinha toda uma gestão envolvida ali, que tinha a doutrina espírita muito arraigada, embora às vezes não de uma maneira muito explícita, e era uma organização do terceiro setor. Terceiro setor, administração, tem tudo a ver, né? Então eu me achei aí. Como é que está estruturado o trabalho? Inicialmente, fazer uma pequena introdução, qual que é o prêmio de pesquisa, os objetivos, justificativa, fundamentação teórica, metodologia, e aí vamos falar mais sobre os resultados, né, da pesquisa. Então, o terceiro setor, ele tem se destacado muito no cenário brasileiro, né? O governo, principalmente por não conseguir atender as demandas da sociedade, tem feito muitas parcerias com instituições do terceiro setor, tem financiado o terceiro setor. Muitas empresas privadas também, aí a gente vai falar de responsabilidade social, marketing social, isso tudo é terceiro setor, né? O terceiro setor é antigo, assim, é uma coisa que chegou, a gente está discutindo agora, mas desde o século XVI ele existe. No Brasil, as Santas Casas, né, que foram as primeiras instituições de saúde do Brasil, a primeira instituição de educação do Brasil, vieram através do terceiro setor. Não foi nem iniciativa privada e nem do governo, né? Veio muito com ênfase da religião, do catolicismo, que era muito forte na ocasião. E aí a gente tem, associada a isso, uma característica muito forte do espiritismo brasileiro, que é a prática da caridade, né? Isso nos diferencia muito dos países europeus, porque aqui a gente tem muito essa questão da fraternidade, da caridade e de obras sociais, obras existenciais, né? É importante a gente distinguir o conceito de casa espírita de organização social. A casa espírita é o local onde a gente se reúne, onde tem o estudo do evangelho, acontecem as reuniões mediúnicas. A obra social é aquela, muitas vezes mantida pela casa espírita, mas fora da casa espírita.
espírita, como as creches, os asilos, os hospitais, né? Então, é importante a gente fazer essa diferenciação. E o estudo, ele fala... Opa! Ai, meu Deus. Voltei? É para baixo, tá perto de baixo. Ele fala da organização social. Tá? Esse estudo foi desenvolvido numa cidade da região metropolitana de Belo Horizonte, tem aproximadamente 220 mil habitantes e apenas 13 casas espíritas. Mas, vamos lá. Então, o que eu queria estudar? Quais são os fundamentos, as características quais são as características de funcionamento das organizações do terceiro setor mantidas por casas espíritas e qual a influência dos fundamentos da doutrina espírita nas práticas adotadas por essas organizações. E isso está ligado a caracterizar o funcionamento dessas casas e avaliar os fundamentos, os fundamentos da doutrina. Então, buscar na literatura, identificar as práticas do terceiro setor de caráter não religioso, primeiro, né? Identificar as práticas adotadas pelas casas espíritas. Foi feito um estudo em profundidade em uma dessas casas para a gente entender melhor e depois estabelecimento de possíveis relações entre os princípios da doutrina e as atividades do terceiro setor. Bom, eu vou pular a justificativa, vou pular a fundamentação teórica, a gente falou, né, definição e origem do terceiro setor, gestão do terceiro setor, os problemas e desafios enfrentados por organizações do terceiro setor, que também são enfrentados pelas nossas organizações espíritas. Muitas vezes somos financiados pelo governo ou por outras instituições privadas que têm uma maneira de avaliar os resultados diferente das organizações sociais, né? Enquanto nós estamos preocupados com a quantidade de alunos que nós temos na creche, com a quantidade de pacientes que nós estamos atendendo, com a quantidade de crianças que nós estamos tirando da marginalidade, eles estão preocupados com o resultado financeiro que nós estamos gerando. E aí entra o conflito, porque a gente precisa prestar contas para esses financiadores, e essa conta tem que ser prestada na linguagem deles, mas a gente não pode perder o nosso objetivo enquanto instituição do terceiro setor. Eu não estou nem falando de instituição espírita, né? Enquanto instituição do terceiro setor. E a doutrina espírita, né, Kardec, eu também vou pular a metodologia. Vocês querem que apresente ou posso avançar? Não sei quanto tempo já falei isso. Bom, das 13 casas existentes na cidade, eu consegui entrevistar 12. O primeiro passo que eu fiz foi procurar a AME da cidade, porque eu conhecia algumas casas, mas eu não conhecia todas. E eu queria saber, ali naquela região, quais eram as instituições do terceiro setor mantidas por essas casas. Então, o presidente da AME me atendeu na época, assim, de uma forma muito, muito receptiva, e me passou o contato de todas as casas. E eu visitei todas elas. Todas elas tinham projetos sociais, que seja o sopão, que fosse curso de gestante, pãozinho, né, na rua, enfim. Todas elas tinham projetos sociais, que não era o meu objetivo. O meu objetivo era a organização. E aí, o que eu entendia como organização? Era algo que acontecia num local à parte da casa espírita, um local reservado, né, diferente da casa espírita, que funcionasse pelo menos 3 vezes na semana, que tivesse funcionários, que tivesse que fosse um órgão constituído, né, independente da casa espírita. E os projetos, normalmente, eles acontecem na casa espírita, né, às vezes mais de um e uma vez por semana só, às vezes uma vez por mês. Então, houve essa diferenciação entre projeto e organização social, tá? Dessas 12 casas, 4 apresentavam organizações da forma como transporte que eu fiz no estudo. Então, existiam 3 creches e um abrigo para idosos. E aí, aparecem umas coisas interessantes, né? Criança tem muito amparo. Então, as creches, elas tinham uma condição
melhor do que o abrigo em termos de parceria com o governo, parceria com outras instituições. Os idosos, infelizmente, a gente não tem muita política pública para idoso, né? Então, era uma situação bastante diferente em termos de como que eles sobreviviam, né? Enquanto nas creches as crianças pagavam, na época se pagava, hoje em dia isso já modificou, não pode se cobrar mais. Na época eles pagavam R$20 por criança, R$10 em outras creches, e uma outra era 10% do salário. No abrigo era o salário mínimo, quer dizer, era provavelmente a aposentadoria da pessoa que estava ali. Em alguns casos, a aposentadoria não vinha, porque a família tinha contraído dívidas em nome do aposentado. Então, é uma situação muito delicada a situação dos nossos idosos, né? E para o idoso ser acolhido no abrigo, ele tinha que estar em condição de se alimentar e sem usar aqueles aparelhos, né, para respiração e para alimentação, mas no decorrer do tempo acontecia dessa pessoa precisar de uma assistência médica e precisar de uma assistência mais especializada. E aí, como é que nós, uma instituição, primeiro uma instituição do terceiro setor que se destina a cuidar de idosos, além do mais uma instituição espírita, a gente não tem como colocar essa pessoa de volta para casa, né? O nosso coração permite isso e os princípios da doutrina também não. Então fica um gasto que eles se mobilizam muito para dar conta disso, né? Bom, vamos lá. Não há uniformidade entre distinção jurídica. Então, algumas casas têm um CNPJ diferente do CNPJ da casa espírita. Outras não. É tudo um CNPJ só. O público-alvo, como eu já falei, crianças e idosos. A proveniência de recursos também, já mencionei, né? O FIA, o SESC dá um apoio tanto para as creches quanto para o abrigo, né? Através do Mesa Brasil. O vínculo dos funcionários e voluntários, com todas as organizações, a gente tinha funcionários que ficavam lá o dia todo e voluntários. Em algumas organizações era exigido que o voluntário fosse membro da casa espírita. E ele tinha que participar de pelo menos uma reunião evangélica por semana. No abrigo de idosos, eles não faziam essa exigência. Acho que até pelo volume de trabalho, né? No abrigo era 24 horas, a creche a criança entra de manhã, vai embora à noite. Então, no abrigo, eles não tinham muito essa separação, mas nas outras casas, sim. Nas creches, sim. E a remuneração dos dirigentes. Apenas em uma creche, o dirigente era remunerado. No abrigo e nas outras duas creches, não. Então, isso também tem aderência com os meios, né, do terceiro setor, que também preconiza isso, não é remuneração dos dirigentes. As organizações, a mais nova, na ocasião, esse estudo foi concluído em 2008, o abrigo de idosos era a mais nova instituição, tinha 15 anos de funcionamento. A primeira creche, desculpa, gente, mas é uma coisa que me emociona muito. Tinha 26 anos na ocasião. O dirigente da organização social, ele necessariamente tem que ser um trabalhador ativo da casa espírita. Então, isso também é uma grande dificuldade, inclusive do movimento espírita, porque nós temos dentro do movimento espírita grandes conhecimentos. E quando nós nos mobilizamos, parece que a gente esquece o conhecimento que a gente tem, né? E a gente fica patinando, às vezes, em algumas coisas que era só trocar conhecimento, era só colocar em prática, muitas vezes, o que a gente faz no trabalho, né? E a gente, às vezes, peca por isso. A gente tem conhecimento, a gente sabe como fazer, a gente é capaz de fazer, mas a gente, na hora de colocar isso em prática nos nossos projetos sociais, na nossa organização social, a gente peca, né? É um tema de estudo, não é, Chá? É um tema de estudo. Por que a gente, né, não aplica isso? Isso no terceiro setor como um todo, não só na doutrina espírita. O controle dos órgãos
representativos, aqui os órgãos representativos do movimento espírita, né? Apesar do contato ter sido através da AME, e todas as casas espíritas me receberam muito bem, até porque eu fui no presidente da AME, né? A AME e nenhum órgão do movimento espírita interfere no funcionamento das entidades. Então, nós temos uma liberdade, um livre-arbítrio, né? Nós temos Kardec e somos dirigidos por ele. E isso é muito bacana no movimento espírita, né? Não existe, como em outros órgãos, aquela obrigatoriedade de você responder a alguém. No movimento espírita não existe isso, né? O estudo em profundidade da creche, então eu selecionei uma creche, que era a creche onde eu era voluntária, e aí ele revelou o seguinte: a iniciativa de fundar a creche não partiu da casa espírita. Assim como o Alexandre comentou da Anália, do preconceito que existia, essa cidade, gente, é uma cidade extremamente católica. Essa casa espírita que fundou a creche já tem mais de 30 anos. E na época, a fundadora da casa espírita passava na rua, as pessoas mudavam de calçada para não passar por ela. Na escola, as filhas dela os pais das colegas dela proibiam de fazer trabalhos com ela porque era filha da feiticeira. Então tinha um preconceito muito arraigado. E numa determinada ocasião, alguém chegou para essa senhora, Dona Sônia, que ela se chama fundadora da casa, e disse para ela que ela tinha um filho que fazia casas pré-fabricadas, e eles tinham lá uma fazenda que estava sendo loteada, e que ele tinha feito um projeto experimental nessa fazenda. Construiu lá uma casa. E ela queria que essa casa fosse uma creche. E ela não tinha condição de manter, condição financeira não, condição para gerir a creche, enfim, ela não queria se envolver com isso. E ela estava escolhendo uma pessoa para gerir. E ficou sabendo dos trabalhos de evangelização que a Dona Sônia fazia. Então, a gente vê como que a espiritualidade trabalha, né? E aí, a Dona Sônia abraçou a creche, e a creche está lá há 26 anos. No início, tinha depredação, mas não era para roubar, não. Entravam para assustar. Então, eles entravam, depredavam e assim, fazia arruaça lá, escrevia no quadro, sabe, coisas horrorosas. Numa dessas ocasiões, chamaram a polícia, etc. E a Dona Sônia saiu caminhando pela área, o terreno, que era uma área grande, e foi até o poço. Aí ela percebeu que o poço tinha sido violado. Eles tinham colocado chumbinho nas águas do poço. Então ficou parado, as atividades ficaram paralisadas. Isso bem lá nos primórdios, né, gente? Hoje em dia não. Hoje em dia, quando fala casa da Dona Sônia, creche da Dona Sônia, o pessoal já abre as portas. Então, assim, foi um grande avanço, exatamente. Então, desde o início, houve parcerias, inclusive com a prefeitura, o prefeito da época, caladinho, né? Porque não podia falar na época, né? Mas ele cedia funcionárias, ele mineiro, né? Então, como é que era a influência? A escolha do dirigente da creche é uma atribuição da Casa Espírita. Decisões sobre assuntos estratégicos também, quem faz é o Conselho da Casa Espírita. Participação de voluntários da Casa Espírita na qualidade... participação de trabalhadores na Casa Espírita na qualidade de voluntários. Então, é dessa forma que eles garantem a influência da doutrina espírita na gestão da creche. A dificuldade, como eu falei, o preconceito, a situação social do Brasil, que por mais que a gente faça pelas crianças, essa criança volta para casa, encontra lá, quando encontra um pai, né? Um pai às vezes embriagado, não tem saneamento básico, então isso é uma coisa que a gente não pode desistir, é claro, mas é uma coisa que barra um pouquinho o nosso trabalho. A obtenção de recursos também é uma grande dificuldade, e a adequação às exigências dos parceiros, que não levam em conta que ali tem um sonho, tem um ideal, né? E aí eles chegam impondo as regras deles, que a gente não tem muito como fugir, porque ou a gente aceita ou a gente fecha, não tem muita alternativa. E a gente percebe também uma diferença lá entre o assistencialismo e o desenvolvimento social, principalmente nas creches.
era exigido que para a criança ser matriculada na creche, a mãe tinha que estar trabalhando. Então, era mais ou menos assim, eu cuido do seu filho enquanto você está trabalhando, porque você precisa cuidar da sua família. Você precisa ter uma estrutura para ter um mínimo de dignidade. Eu cuido do seu filho. Eu vou te entregar o seu filho alimentado, cheirosinho, mas quando você me devolvê-lo no outro dia de manhã, eu quero que você me entregue da mesma forma que eu estou te devolvendo no final do dia. Porque chegavam crianças lá de shortinho, sem as partes, né, sem vestimenta íntima e sem as higienes necessárias. Então, ela começou a transferir um pouco disso para casa, né, ensinando as mães a cuidar melhor dos filhos. Então, também tem uma parte de desenvolvimento social forte. E aderência aos princípios espíritas, né, através da lei de liberdade, como eu já disse, a ausência de controles, lei de trabalho, o desenvolvimento das mães, já acabou muito tempo, gente. Lei de sociedade, né, o ambiente familiar, a oportunidade para as crianças, quer dizer, colocando em prática a lei de trabalho, a lei de sociedade, colocando em prática essa questão de um pelo outro. A lei de amor, justiça e caridade, quando a gente vê uma criança como membro da família, essa criança está fazendo uma coisa errada, qual maneira que eu vou corrigi-la? E isso está muito arraigado no discurso das entrevistadas, obtido nas entrevistas, né? Eu penso no como eu iria corrigir o meu filho. E fora da caridade não há salvação, né? Concretização dos princípios da doutrina. É isso aí, gente. Obrigada. Eu vou me permitir fazer uma pergunta para você, até porque esse tema é familiar para mim. Quando você estava pesquisando, você obviamente se delimitou dentro da sua região, né? Você chegou a pesquisar em outras regiões também, nessa mesma proposta que você teve, ou você sempre preferiu já delimitar naquela área, naquela região? Até porque é uma realidade que pode variar, depende de onde você pesquisa, né? Então, você pretende desenvolver, ou você vai parar aí o trabalho que você pretende fazer? Eu me restringi àquela região até por uma questão de tempo. Como consultora, eu viajava bastante, viajo ainda bastante, então não tinha muito tempo de visitar. E eu queria fazer as entrevistas pessoalmente, né? Eu não pensei ainda em expandir muito. Eu estou retomando isso agora, né? Quer dizer, isso de 2008, agora que eu decidi tornar público e explorar um pouco, então eu ainda não sei, não tenho ainda essa resposta. Mas é uma oportunidade, com certeza. Nessa creche que você trabalha, as crianças são todas filhas de famílias desprovidas de recursos ou famílias que têm condição de pagar para manter a criança numa creche? É aquela condição que a mãe tem que provar que ela não tem outra forma de subsistência e que ela não tem em casa uma pessoa para cuidar da criança. E aí como é que a gente descobre isso? Você mora sozinho? Quem mais mora na sua casa? Essa pessoa trabalha também? Então assim, a gente não pergunta para a pessoa, você tem alguém para cuidar do seu filho? Né? Mas a gente faz uma série de perguntas, eles fazem, né? Uma série de perguntas que caracterizam se essa pessoa tem ou não alguém para cuidar do filho dela, tem ou não condição de ter uma outra fonte de renda, se o marido tem um outro trabalho, tem uma condição de manter a casa. Então, isso em 2008, tá? De lá pra cá, gente, muita coisa mudou. E aí sim, eu esqueci de mencionar, mas o Jader me ajudou muito. Se vocês pegarem a minha dissertação, tem Jader de cima e embaixo. Eu usei muito o estudo do Jader para desenvolver a minha. Então eu até comentei com o Jader antes de mandar o trabalho, a gente conversou, foi inclusive o Jader que me indicou falei, Jader, esse trabalho de 2008 eu atualizo, eu mando da forma como tá. Ele falou, não, eu mando da forma como tá, mas quem sabe o ano que vem, né, a gente traz alguma coisa mais atualizada e aí pode ser que essa realidade tenha se alterado, porque teve muita ingerência dos órgãos públicos na gestão, né? Então, uma série de exigências, eles não podem cobrar mais, e o objetivo de cobrar é exatamente para a mãe ter uma responsabilidade, né? Para não ficar um negócio assim, solto. Quanto é que era 20 reais, gente? 20 reais para uma criança. Entendeu? A intervenção desses voluntários, de quem coordena a casa, na
passagem dos ensinamentos espíritas para essas crianças. De que maneira ocorre? Tem o passe, tem o evangelho, tem a evangelização, e também como que eles agem com, às vezes, as crianças que não seguem o espiritismo, mas têm acesso dentro dessa casa. Ótimo, seu Pedrinho. Por exemplo, no abrigo, são idosos, né? Então, eles sabem muito bem o que qualquer religião que eles professam. Quando a gente chegar lá falando de reencarnação, porque é católico, ele não vai ficar muito feliz, né? Então, qual que é a orientação lá? Eles não são constrangidos a participar de nada. Então, existe o culto, inclusive a casa espírita funciona no salão em cima do local onde os idosos são abrigados. Alguns gostam de participar das reuniões, pedem para ir, outros não querem, e aí eles não são constrangidos a ir. Então, e lá eles recebem todos os cultos. O evangélico, eles não têm, por ser uma instituição espírita, eles não, gente, né, é o que a gente aprende na doutrina, né? Cada um tem a religião que professa, que bom que tem uma religião, que bom que está vinculado ao plano espiritual de alguma forma. Na creche, a gente tem sim evangelização, tem trabalho de passe, mas a gente cuida da evangelização para não passar assuntos muito polêmicos. Reencarnação é um assunto que a gente não trata nas creches, mas a gente trata Jesus, a gente fala de amor, a gente fala da importância do corpo. Então, a gente fala dos princípios da doutrina, que na verdade eles são, acho que a maioria são cristãos, exatamente, mas principalmente nessa creche, que foi onde foi feito o estudo em profundidade, muitas crianças são evangélicas, né? Então a gente não quer ferir a criança, não quer confundir a cabeça da criança, mas a gente quer incutir na criança princípios morais que vão norteá-la para o resto da vida. A gente sabe que a fase infantil é uma fase que a gente joga a sementinha e ela floresce, né?